reflexão dessa noite é o progresso que desejamos, que é, na verdade, uma continuação do que Isaac acabou de colocar. E com uma caridade divina imensa, a gente tinha escolhido também quase que essa história para a noite de hoje, viu, Isaac? A sorte é que na hora H, Deus deu ali o seu jeito, que vocês iam merecer ouvir a mesma história por duas vezes. Então vamos lá. O progresso que desejamos. Nós ouvimos falar sempre, em todas as palestras, praticamente todas aqui estamos na Casa Espírita, que nós estamos em processo evolutivo, que nós viemos ao mundo para progredir. Essa é a nossa finalidade, progredir, aprender a amar, né? Mas daí, quando a gente olha para esse mundão de meu Deus, do jeito que está, a gente fala, meu Jesus, e isso é o progresso? Quando a gente depara com tanta violência, com tanta maldade, tanta miséria, de todas as formas, a miséria humana, a miséria material, a miséria de caráter, né? São várias as facetas que se apresentam a miséria em nosso mundo. Então a gente pensa, meu Jesus, será possível que a gente está progredindo? E essa, por incrível que pareça, ou por mais absurdo que a gente possa conceber nesse instante, nós estamos progredindo sim. E essa nossa forma de analisar o progresso também foi colocada por Allan Kardec. Aliás, essas nossas reflexões foram baseadas na parte terceira do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec trata das leis naturais, mais especificamente sobre a lei de progresso. E Allan Kardec então afirma, primeiro ele faz uma afirmativa na questão 784. Ele diz assim, que o ser humano ainda é uma criatura muito perversa, ainda é uma criatura perversa. Depois ele questiona os espíritos. Se do ponto de vista moral nós não estamos, ao invés de avançar, se nós não estamos retroagindo, se nós não estamos em recuo, essa palavra que eles utilizam, e os espíritos então respondem, enganas-te. Se você, e aí explica Kardec, que se ele observar a nossa volta, se observar o mundo que se encontra à nossa volta, nós podemos perceber que nós já evoluímos, sim, que nós já progredimos, sim, e muito. E então, na questão seguinte, ele pergunta, então, qual é o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos também respondem, que são o orgulho e o egoísmo, que são as duas maiores chagas da humanidade, porque são contrárias à caridade. Então, tudo que contraria, que vai de encontro à lei de caridade, logicamente, não vai nos levar para frente, não vai nos fazer progredir. Então, no capítulo 21, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem chamada Egoísmo, e que foi ditada pelo Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte, que essa chaga da humanidade, ela deve ser ferozmente combatida por cada um de nós todos os dias, que é para ela que nós devemos apontar todas as nossas armas, e que todos os dias travemos uma batalha até que saiamos vencedores. E então ele diz que parece que para isso a gente precisa de muita coragem, porque vencer muitas vezes as coisas externas, elas são muito fáceis, ou são mais fáceis, mas vencer os sentimentos, os defeitos que estão dentro de nós, ainda é muito difícil. E muitas vezes nós passamos encarnações e encarnações tentando consertar, tentando nos ajustar perante a justiça divina. Então, para não nos alongarmos muito, o Espírito Neio Lúcio, do livro Alvorada Cristã, nos conta uma história que diz, que
chama A Lição da Sementeira, e que conta que um pai, aconselhando o seu filho sobre a conduta que ele deveria ter ao longo de sua vida, ele diz o seguinte: preste atenção, meu filho, a gente só tem aquilo que a gente faz, aquilo que a gente dá. Nós só possuímos aquilo que realizamos. E então, ouvindo isso, o menino, que na época tinha por volta de 13 anos, achou aquilo maravilhoso. E ele estava com uma castanha de caju na mão. Então ele saiu, foi num lugar bem próximo da estrada, próximo da fazenda do seu pai, e ali plantou aquela sementinha. E cuidou, e regou, e tomou conta até que ela vingou, cresceu e começou a andar por raízes próprias. E então, passaram alguns dias, ele ganhou um dinheirinho do seu pai, uma mesada, e ele reparou que tinha uma fonte também nas imediações daquele lugar, que ela estava assim prestes a desaparecer, porque estava muito mal cuidada. Então ele tomou cuidado de chegar lá e proteger essa fonte. Então ele construiu ali um abrigo e fez com que aquela fonte fosse protegida. E ao mesmo tempo que ele olhava isso tudo, que ele ia fazendo essas ações, ele percebeu que muitas pessoas também passavam por ali e que eram pessoas necessitadas, que muitas vezes não tinham para onde ir, que precisavam de abrigo. E então ele pensou, a partir daquele dia, ele juntaria todas as suas economias e construiria um abrigo para que aquelas pessoas tivessem onde repousar, uma espécie de albergue. E assim ele fez. Todo o seu dinheirinho, tudo que ele ia recebendo, ele ia guardando, foi pedindo ajuda para os parentes, para os amigos, ele disse, expressou a sua intenção, e aí, finalmente ele conseguiu. Quando ele estava com 20 anos de idade, ele conseguiu construir o seu albergue. E ali, a partir daquela data, as pessoas não mais ficavam jogadas pela rua, elas tinham ali um lugar seguro para passar a noite até seguirem o seu caminho. Pois bem, tudo ia muito bem. Até que a vida desse jovem deu uma reviravolta. A sua mãe sofreu um desastre e faleceu. O seu pai teve dificuldades em seus negócios e veio a falir. Não suportou o peso da falência e veio também a desencarnar. As suas irmãs, ele tinha 2 irmãs, casaram e se mudaram para uma cidade distante. E ele então se viu sozinho, sem recursos materiais e sem saber o que fazer. E aí ele foi pelo caminho da revolta. Se revoltou contra o mundo e decidiu que a partir daquele dia sua vida ia mudar. E realmente mudou. Ele trabalhou com afinco, conseguiu muitos bens materiais, ficou novamente rico e então passou a usufruir do que ele achava que tinha direito. Passou a frequentar festas, lugares caros, passou a ter uma vida desregrada, adquiriu vários vícios e não construiu mais nada de positivo. Não constituiu família, não fez novas amizades, enfim, viveu esta vida que ele achava que era boa, somente para curtir e desfrutar daquilo que ele achava ser seu por direito, já que ele tinha trabalhado e lutado muito para conseguir. Mas tudo que fazemos nessa vida tem preço. E ele também pagou o preço pelos seus excessos. Chega um dia que o corpo, cansado de tanto excesso, de tanto desregramento, não aguentou e veio a doença. O seu corpo se encheu de feridas que não tinha jeito, ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. Então, ele gastou todo o dinheiro que ganhou, viajando para fora do país, pagando hospitais caros, remédios caríssimos para poder tentar se livrar da doença.
estava numa idade mais avançada e percebeu que a sua vida, ele tinha jogado a sua vida fora. E então ele sentiu saudades de casa. Recordou seu pai, que inúmeras vezes ao longo desses anos tentava entrar em contato com ele através da intuição, através do sono, durante o desligamento pelo processo do sono, mas ele tapava os ouvidos, ele não dava ouvidos ao que o seu pai queria lhe dizer. Mas nesse dia ele sentiu saudade, e então ele resolveu voltar. E foram muitos dias de caminhada, de dor, de sofrimento, e então ele chega na sua cidade, empoeirado, maltrapilho, irreconhecível. E então, para sua surpresa, aquele cajueiro que ele havia plantado na sua adolescência estava uma árvore frondosa, generosa e carregada de frutos, que ele pôde se alimentar. Então, ele pôde passar pela fonte que ele havia protegido, e lá estava água limpa e cristalina, para que ele pudesse se utilizar e matar sua sede. Deu a noite e ele se encontrava só e sem abrigo. Então, dois irmãos bondosos que dirigiam aquele lar que ele havia fundado, veio, o recolheu e o levou para o albergue. Lá ele teve roupas limpas, uma cama limpa, enfim, uma vida digna para passar a noite. E então, ele chorou e chorou muito. Chorou de tristeza, chorou de arrependimento, chorou de saudade e de muita emoção. Pois na porta do albergue tinha uma placa com seu nome. E ali ele era lembrado com honra, com louvores, como sendo um benfeitor. E nesse instante, então, ele morreu de vergonha. Chorou muito até dormir. E no dia seguinte, já refeito e bem disposto, quando um dos administradores o procurou para saber se ele precisava de algo, ele disse: preciso, meu irmão. Por favor, me dê uma chave, porque eu preciso recomeçar a trabalhar. Então, nessa pequena história, nós podemos observar tudo isso que Isaac colocou a respeito da caridade moral. Porque nós só podemos progredir à medida que nós fazemos o bem. Não tem outro caminho. Nós só podemos progredir à medida que fazemos o bem ao longo de nossa vida. A partir do momento que nós vamos nos desprendendo dos aspectos, das coisas materiais, que não damos mais importância à matéria do que ao espírito. E a partir daí, com esse propósito de amar, de servir, de crescer, nós vamos construindo o nosso progresso. Se nós observarmos hoje, nós não temos mais pessoas que são abandonadas nos vales por questão de coisas. Hoje conhecida como cafenias, pelo contrário, campanhas são feitas nos meios de comunicação para que se aceite, que se acolha, que dê dignidade para essas pessoas que sofrem dessa doença, que têm tratamento e que são convidadas a permanecer no convívio da família. Isso é progresso. Nós progredimos cada vez que a dor nos visita e que a gente aprende com ela e cresce com ela, não tornando o nosso coração amargurado e confiando na misericórdia divina. Isso é progresso. Cada vez que alguém nos calunia, nos persegue, e que ao invés de devolver, nós seguimos adiante, fazendo o bem, isso é progresso. Cada vez que a morte nos visita, em nossos familiares ou em pessoas queridas, nos causando dor, nos causando sofrimento, cada vez que isso acontece e que a gente ergue o nosso olhar para Deus, na certeza de que somos imortais, de que a vida prossegue, de que Deus é bom e de que os nossos não se acabaram, eles apenas mudaram de plano, nós estamos progredindo.
porque é para isso que nós estamos aqui, para progredir sem cessar. E o Espírito de verdade, conforme lembrou Valfrido ontem em sua palestra lá em Monsular, nos deixou essa diretriz lá no capítulo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque nós não temos dúvidas de que progredimos muito intelectualmente. O homem faz coisas que a gente não duvida. Se a gente for pensar como é que alguém consegue ir à lua, parece demais. E olha que isso foi nos anos 60. As comunicações com o computador, a nanotecnologia, as coisas aí que a gente olha e fala, não, é maluco quem faz um negócio desse. É um progresso enorme. E esse progresso traz progresso para a humanidade. Porque daí saem pesquisas, descobrem curas para doenças, descobrem formas de um homem viver melhor. Nós hoje não vivemos mais em cavernas. Nós temos as nossas casas, nós temos energia elétrica, nós temos uma série de conforto que são decorrência do progresso material e intelectual. Nem sempre eles caminham de mãos dadas, o progresso moral e o progresso intelectual. Mas moralmente também nós estamos evoluindo. Existem muito mais pessoas boas do que ruins. Existem muito mais pessoas que desejam e que fazem o bem, muitas vezes sem propagar, ou outras tantas sem nem se dar conta. Mas a humanidade é boa sim. Nós somos filhos de Deus e isso não é pouca coisa. Que nós possamos ter essa certeza, que nós possamos elevar sempre a nossa autoestima. E Jesus foi a pessoa que nós já ouvimos falar, que mais fez isso conosco, que nos fez elevar a nossa autoestima, dizendo que nós somos deuses, nós somos luz, que devemos deixar brilhar a nossa luz. Então, que possamos deixar brilhar essa nossa luz, deixando transparecer o que temos de melhor e consertando aquilo que temos de melhor, que nós vamos avançar sim. Os Espíritos nos disseram que a nossa meta, que o nosso destino, a única fatalidade que nós temos nessa vida é que um dia seremos perfeitos. Na perfeição relativa que podemos alcançar. Que a paz de Jesus nos fortaleça, nos dê força e nos dê coragem, para que a gente possa seguir adiante, cuidando muito bem do nosso progresso moral, porque é isso que nos fará pessoas melhores e que nos levará mais depressa para Deus. Boa noite a todos, muito obrigada pela